Título da lição e verso. Quem pode apresentar para a gente? Título: Educação em Artes e Ciências. Verso: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Valeu, Lenita. Bom, nossa lição, então, percorre essa semana na questão do currículo. A gente já começou a semana passada a dar uma olhada no currículo da educação cristã, particularmente no caso da lição, a educação adventista. E dentro dessa perspectiva de currículo, a lição dessa semana traz duas disciplinas. E é interessante isso, né? Porque agora a gente começa a chegar bem no chão da fábrica da educação. A primeira parte do currículo que essa lição dessa semana traz é a necessidade da gente compreender, pela perspectiva correta, o estudo das ciências. E, obviamente, não só as ciências naturais, como a biologia, a química, a física, mas também as ciências no sentido do conhecimento amplo, a lógica pela qual a gente traduz esse conhecimento. E aí nisso entra filosofia, história, geografia e todas as demais estruturas das ciências. Esse é um aspecto interessante da lição dessa semana. O segundo aspecto interessante da lição dessa semana, igualmente importante nessa mesma direção, é a gente perceber, enquanto modelo, que, de um lado, eu tenho as ciências que eu absorvo. Então, esse é o sentido do estudo das ciências. Do outro lado, o que eu devolvo a partir do que eu aprendi. Esse é o sentido das artes. As artes não são conhecimentos que a gente adquire, embora a gente até tenha conhecimentos necessários para a produção da arte. Por exemplo, se a gente espelhar a arte a partir da arquitetura, a gente tem o desenho e as capacidades e as habilidades das combinações das formas, da estrutura do uso, para daí vir aquilo que é a disciplina da arquitetura. Mas quando eu desempenho a atividade, nesse momento do desempenho da atividade, eu tenho a arte. Em todas as áreas do conhecimento, a gente tem na ponta oposta da área do conhecimento uma profissão. Na profissão existe a arte. Ou seja, o conhecimento ancora eu saber o que precisa ser feito. A arte ancora o como eu faço, o meu digital, a minha forma de fazer. Ninguém executa uma profissão igual a outra pessoa. Por mais técnica e conhecimento que tenha, existe algo que flui a partir da pessoa, que é a criatividade, a capacidade artística. Esse fenômeno da capacidade artística é o que nos faz plenamente humanos e plenamente filhos de Deus. E, nesse sentido, duas coisas se juntam no currículo. O que eu adquiro, o conhecimento trabalhado, e a forma como eu devolvo isso, que é individual. É distinta pessoa por pessoa. Ou seja, o que a lição dessa semana nos traz como coisa interessante do currículo da educação adventista é o reconhecimento de que ciência verdadeira, ou seja, conhecimento verdadeiro, é aquele que está ancorado numa base, a base da crença em Deus e da percepção de que Ele existe, da compreensão de quem Ele é e da compreensão de que Deus fez todas as coisas. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, na carona disso, é perceber que Deus nos fez distintos. Somos individualmente distintos na capacidade de criar. E toda vez que criamos algo, aparece essa plenitude da divindade. Ou seja, Deus é o único ser absoluto. Todos os demais seres, quando demonstram arte, desde que essa arte esteja ancorada num conhecimento verdadeiro, ao demonstrar a arte, vão completando peças de um quebra-cabeça que, quando pleno, mostra Deus. Ou seja, quando todas as peças desse quebra-cabeça do universo se juntam na sua criatividade, elas demonstram o quanto Deus é absoluto, o quanto Deus é infinito e o quanto o artista, que é Deus, é pleno. Cada um de nós é um pedacinho de um fio de um pincel ou de uma cor, de um matiz enorme e infinito, nas mãos desse Criador. Ao criarmos nossas atividades e nossas coisas, cumprimos esse pedacinho, esse papelzinho, essa cor diferente nesse imenso quadro que Deus pinta.
Tanto que algumas músicas expressam isso, né? A gente tem algumas músicas, tanto infantis quanto músicas comuns da igreja, que ilustram essa capacidade do artista que é Deus. A arte mostra isso. A ciência mostra a fonte. Bom, nesse caminho, então, a gente pode voltar ao verso. Eu vou pedir para a Danita reler o verso que abriu a lição, para a gente, a partir dele, começar a construir os elementos que a gente discutiu na lição. Se você puder compartilhar com a gente, Danita. Ok. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Percebam que existem duas coisas interessantes nesse verso. A primeira delas é a tela. Qual é a tela aonde a gente assiste a obra de Deus, a arte de Deus? Os céus são essa tela. Ou seja, quando a gente olha para cima e vê a amplitude do universo, a gente começa a ter uma dimensão do tamanho da arte, do tamanho daquilo que é Deus expressando a arte. O detalhe interessante é que os céus expressam a arte, mas quando a gente vê na arte os detalhes, então quando eu olho e vejo o sol, a lua, cada uma das estrelas, o espaço vazio entre elas, o caminho da órbita que cada uma dessas estrelas traça. Depois eu olho para dentro dessa estrutura chamada Terra e começo a perceber que cada um desses planetas que eu estou vendo de longe, cada uma dessas estrelas que eu estou vendo de longe, tem forma e tem conteúdo. E eu os percebo a partir da forma e do conteúdo deste planeta, onde eu estou. Eu percebo que os detalhes desse imenso painel chamado céus, e por céus entendamos o universo, não esse céu visível só a olho nu, mas tudo que está atrás disso e que eu não vejo. Quando a gente observa isso, e por isso o céu está no plural, todos os céus, é que eu começo a ter noção de que cada detalhe dessa criação tem algo para aprender. Ou seja, eu percebo que não é só uma pintura estática. O painel onde Deus pinta está em movimento. Ele é vivo. Diferentemente da gente pintando uma tela que é estática, o painel de Deus ele está sempre ativo. Isso significa que qualquer ponto de tinta que Deus puser nesse painel tem que interagir de forma plena, absoluta e integrada com todo o resto. Nada existe por acaso nesse painel de Deus. Nada existe por acaso nessa estrutura que Deus pintou. Ou seja, se Deus resolvesse criar uma nova estrela nesse nosso universo, se Ele quisesse criar uma nova estrela dentro disso que a gente chama de Via Láctea, no exato momento que Ele pusesse essa estrela, todos os elementos magnéticos das diversas órbitas, dos diversos planetas dentro dessa galáxia e de todas as estrelas nessa galáxia, teriam que imediatamente ser reajustados para ser perfeito. Não basta só colocar uma estrela nova. Se colocar uma estrela nova, desmonta tudo. É como eu pegar um relógio já pronto e resolver colocar uma engrenagem nova nesse relógio. Para eu fazer isso, eu tenho que mudar o projeto inteiro desse relógio para todas as peças interagirem com essa. Ou seja, no painel de Deus, por ser vivo, nada pode ser feito por acaso. Qualquer acidente que acontecer no painel tem que ou estar debaixo da regra, ou todo o painel tem que reajustar. Por que eu estou pontuando isso? No capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente encontra o primeiro elemento de ciência bíblica. Ou seja, Deus criou. O que significa dizer que existia um projeto, existia um plano, e rigorosamente Deus seguiu esse plano. O capítulo 1 descreve a sequência do plano. Haja luz, separem-se as águas, apareça a terra. Ou seja, cada um dos elementos que vão acontecendo dia após dia na criação fazem parte de uma estrutura planejada, onde cada elemento novo se integra perfeitamente ao elemento anterior e forma um todo novo, diferente do que existia. Ou seja, quando ele diz separe águas e águas, forma aquilo que está entre as duas estruturas, chamado de firmamento. Na hora que essa atmosfera é criada, já não é mais o planeta anterior.
do dia anterior. Quando aparece a Terra, já não é mais o planeta do dia anterior. Cada elemento novo vai se integrando ao anterior e forma um todo novo, um todo diferente, um todo absolutamente distinto. Quando o fim da criação chega e a hierarquia da criação se estabelece com aquele que rege todas as coisas, capítulo 2 de Gênesis, versos 1 a 3, e Deus diz, eu vou cuidar de tudo. Deus abençoa todas as coisas, ou seja, eu vou cuidar de tudo. Deus santifica todas as coisas, ele estabelece o paradigma. Ou seja, é como se eu terminasse a planta de um projeto e executei o projeto. E agora eu fui lá, para usar um termo comum da linguagem humana, eu fui lá e tirei o habite do prédio. O habite do prédio de Deus, chamado planeta Terra, chamado Via Láctea, o habite desse projeto chama-se sábado. Quando Deus diz, santifiquei. Na hora que Deus santifica o projeto, ele põe o habite. Ele entrega o alvará e ele diz, pode usar. Na hora que eu vejo isso, toda a compreensão do projeto, ou seja, toda a estrutura que me permite entender o projeto, está definida. Ela está qualificada. Basta agora eu descobrir se eu quero entender o projeto, ou seja, eu quero estudar esse projeto, porque Deus entregou a planta. E diz, use tudo isso que está feito, aqui estão as regras do jogo, aqui está o mapa de como foi feito, cada detalhe, e daqui para frente é seu. Só tem um problema, não fuja do projeto. Não sei se você já entrou em algum prédio, tem prédios que a gente entra, residenciais ou comerciais, prédios de vários andares, que no primeiro andar do prédio tem lá um painel, um grande mural, onde tem uma placa escrita assim, proibido fazer modificações, manejo de paredes ou perfurações. Para fazer isso tem que chamar o engenheiro, que conhece o prédio, sabe onde você pode passar o furo, onde pode... Tem alguns prédios que marcam, essa parede é livre de canos, pode fazer furo. Ou essa parede não é estrutural, pode pendurar coisas nela. Tem prédios que têm esse nível de qualificação. O prédio que a gente recebeu de presente, chamado Planeta Terra, veio com essa especificação. Essa especificação está numa frase, come de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. Essa é a plaquinha de proibido furar, proibido mexer paredes, proibido mexer no projeto. O problema é que o ser humano foi lá e mexeu no projeto. E não mexeu só no projeto, ele foi lá e mexeu no alicerce do projeto. Retirou a ferragem, desestruturou e o prédio veio abaixo. Só não veio abaixo porque na hora que o sujeito estava tirando o último elemento de sustentação, Deus foi lá e segurou o prédio. E literalmente vivemos hoje num planeta que não tem mais alicerce. Tem Deus com a mão embaixo, segurando para o prédio não cair. Ou seja, é como se a gente vivesse num prédio onde todas as bases foram retiradas, toda a estrutura foi alterada, mas Deus pegou o prédio pela mão e fica segurando o prédio para o prédio não cair. Com todo mundo morando dentro. Eu não sei se você já parou para olhar a Terra assim, mas é exatamente assim que ela funciona. Não tem mais base, não tem mais estrutura. Porque o salário do pecado é um só, o prédio caiu. O salário do pecado é a destruição plena, não sobra nada estruturado no prédio. O problema é que Deus foi lá, botou a mão embaixo, segurou o prédio, e para quem está vivendo dentro do prédio, a impressão que a gente tem é de que está tudo bem. Às vezes a gente se confunde e esquece que não tem alicerce nesse prédio. Ele está nas mãos de Deus. Se Deus tirar a mão, cai tudo. É disso que se trata o olhar que a lição dessa semana nos trouxe de, para estudar ciência, é necessária uma base, a Bíblia. Por que é necessária a base bíblica? Porque se eu não tiver a base bíblica, a sensação que eu vou ter é que o prédio é autônomo e de que o prédio está tudo bem com ele. Eu vou fazer ciência e vou pesquisar ciência com uma distorção de base, achando que está tudo bem, quando na realidade tem alguém segurando o prédio, para o prédio não cair.
Essa é a primeira grande percepção quando a gente estuda a natureza e percebe que a natureza não daria certo se não tivesse um Criador. É impossível estudar a natureza e não perceber isso. Eu posso negar isso, escolher negar isso, mas é impossível com a mente humana, mesmo separado de Deus, eu olhar para a natureza e não perceber que existe por trás dela um Criador. O que eu faço depois que eu percebo isso é o livre-arbítrio que me permite. Ou seja, eu posso olhar para a natureza, perceber o Criador e dizer, não aceito o Criador. Eu posso olhar para a natureza, descobrir que tem um Criador e dizer, não quero o Criador. Blaise Pascal tem uma frase que ele usa para ilustrar isso. Ninguém é ateu sem um dia desejar ter sido. Ou seja, primeiro vem a percepção de que eu tenho Deus. Depois vem o desejo de negar Deus. E depois vem o ateísmo. Ou seja, o ateísmo é o terceiro elemento da cadeia. É a negação do óbvio, por uma decisão, por um desejo pessoal. Se eu não fizer isso, ou seja, se eu não caminhar nessa direção, a direção natural do ser humano será perceber Deus e buscá-lo. Porém, o ser humano vai se deparar com uma regra. A regra é de que quando eu começo a perceber Deus, eu também percebo em mim a distorção do modelo. E é por isso que muitos enveredam para o agnosticismo ou para o ateísmo. Porque eles esbarram com a percepção de que eles são falhos e não querem isso. Porque isso dói, isso machuca. Como eu não quero perceber a minha falha, o que eu faço? Eu me volto para o nada e no nada não há culpa. Afinal de contas, tudo que acontece de problema é só um problema. Não é culpa minha. Não há pecado em mim. Essa reversão do modelo gera a autossuficiência e, consequentemente, gera a pesquisa pela pesquisa, a ciência pela ciência, sem o Criador, sem o plano, sem o autor. Esse é o dilema humano no estudo das ciências. A gente pode estudar ciências com o ufanismo do século XVIII, do século XVII, do século XIX e encontrar na ciência todas as nossas esperanças e depositar isso nela. Existe um texto muito interessante de leitura para quem está dentro da academia, que é um discurso às ciências, escrito por um autor chamado Boaventura, da Universidade de Coimbra. E ao fazer esse discurso às ciências, ele apresenta a falha estrutural da esperança depositada nas ciências e a arrogância que a ciência levantou no mundo do século XIX para o século XX. Depois desse livro veio um comentário, que é um comentário de quase 500... O livrinho do Discurso às Ciências é pequenininho, tem umas 60 páginas, 50, 60 páginas. Mas veio um comentário depois dele, que é o comentário do livro Discurso às Ciências. Esse tem umas quase 600 páginas, que também vale a pena a leitura, que mostra todos os detalhes desse discurso fantástico de Boaventura. E é a demonstração do quanto a arrogância humana não resolveu os problemas humanos e ainda os radicalizou. E aí a gente tem uma transição para a era pós-moderna, que é a frustração do ser humano quando percebe que a ciência não dará conta dos seus problemas. E eu volto à pergunta inicial, e ao texto inicial. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento demonstra algo fantástico. O desenho, o pincel na mão do autor. Por que é importante olhar para a Bíblia como fonte de toda a ciência? A primeira coisa é que a Bíblia nos permite voltar ao ponto de partida e descobrir aonde erramos. Ou seja, que parte da estrutura do planeta a gente alterou. E a primeira descoberta que a gente tem é que a primeira parte que a gente alterou foi a gente mesmo. Nós alteramos o modelo a partir de nós mesmos. E, portanto, eu começo a descobrir quais peças estão ruins e que precisam ser trocadas. Nisso que hoje é o ser humano e depois nisso que hoje é a natureza. Cada uma dessas peças está desenhada no restante do texto bíblico a partir do capítulo 3. Eu descubro todas as falhas e todas as peças que ficaram defeituosas e como eu conserto parte dessas peças e como eu substituo todas elas no final do processo. Ao longo da vida no planeta, a gente vai ter que consertar peças. Não dá para substituir peças.
A única peça que eu consigo atuar de forma plena está fora de mim. É a única que não sofreu alteração. Todas as peças da criação sofreram deturpação, exceto uma peça. Só uma peça ficou perfeita daquilo que Deus criou. Está em Gênesis 2, os versos de 1 a 3. Espelhada em duas palavras, tempo e o nome de um tempo. Tempo, no sentido geral, não sofreu alteração. O dia continua tendo a mesma duração que tinha na criação, o tempo continua seguindo o mesmo fluxo linear que tinha na criação, ele não se alterou com o pecado. O ar mudou, as plantas mudaram, os animais mudaram, a gente mudou, a terra mudou, a química mudou, todas as estruturas mudaram. Uma coisa não mudou, o tempo. A segunda coisa que não mudou relativa ao tempo é o nome do tempo. O nome do tempo que me permite ver o tempo chama sábado. É a única coisa perfeita da criação que ainda existe. E continua perfeita, não foi alterada. O sábado. Se eu aproveitar o tempo do sábado, como o sábado é, eu volto a um momento na história que é o momento perfeito. E durante esse tempo de 24 horas, eu tenho um toque, como na Grécia Antiga, o toque de Midas, eu tenho o toque daquilo que vira ouro. Tempo. Isso é fantástico de saber. Isso é único de saber na história. Isso é singular de se saber na história. O tempo do sábado não se alterou. Eu continuo tendo as mesmas 24 horas do Éden disponíveis hoje no século 21, 6.000 anos longe do Éden original. Uma vez que eu tenho um tempo perfeito, significa que eu tenho, de novo fazendo analogias, eu tenho uma oficina à disposição. Ou seja, eu tenho 24 horas em que eu posso levar o meu carro ou levar o meu equipamento para dentro da oficina e Deus remodelar ou reparar parte daquilo que o pecado afetou. E é curioso porque essa oficina, ela tem exatamente o tempo de 6 dias de duração de garantia. Ou seja, Deus me entrega uma garantia todo sábado de 6 dias. Ele fala assim, está reparado. Tem 6 dias para usar a máquina. Sábado que vem, deixa a máquina na oficina outra vez, que a gente faz a lanternagem, a gente faz a troca das peças que tiverem avarias, a gente abastece de novo para mais 6 dias. Se o ser humano descobrisse isso, a Terra estaria um pouquinho melhor de se viver. Se todos os seres humanos tivessem descoberto isso, nós já não estaríamos mais aqui. Como o ser humano não descobre isso, ou não deixa a máquina para consertar a cada 6 dias, no 7º, nas mãos do mecânico, do engenheiro, daquele que projetou a máquina, o que acontece é que o mundo vai de mal a pior. E você começa a encontrar máquinas soltando fumaça mais do que deviam, máquinas quebrando no meio da estrada e travando todo mundo. Tirando a metáfora para a realidade, o ser humano vive assim. Tem à sua disposição a estrutura perfeita, mas não busca a estrutura perfeita. O curioso é que Deus deixou na Bíblia as instruções para pequenas avarias e pequenas estruturas que eu posso cuidar dessa máquina para ela chegar melhor na próxima semana. Ou seja, a cada 7 dias, a cada ciclo de passar no mecânico, eu poderia chegar lá com a máquina melhor. E aí, Deus poderia começar a cuidar de outras peças da máquina, que são peças mais delicadas e que dependem de um outro tipo de intervenção. O que significa dizer que esse carro ia ficando melhor a cada dia. Usando de novo uma metáfora, pensa nesses sujeitos que têm programas especiais na TV, tem vários deles, mas tem alguns que são muito interessantes, que você deixa o seu carro lá, o carro normal, mas ele não vai voltar o mesmo carro para você. O arquiteto, o engenheiro, o designer, ele vai remodelar o seu carro para o seu carro ser único. Há vários desses programas na TV. E quando ele voltar para você, você vai ter uma surpresa, porque você vai receber o seu carro, ele continua sendo o carro com aquela mesma aparência original, porque é a mesma estrutura, mas ele recebeu peças novas, ele recebeu pintura diferenciada, ele recebeu bancos totalmente diferentes dos bancos originais,
dos bancos originais produzidos na história do pecado. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos todos iguais hoje. O pecado fez isso. Ele nivelou todo mundo por baixo. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. Aí vem Satanás com uma proposta e diz assim: diversidade, inclusão, valorização da diferença. Por que Satanás propõe essas coisas? Eu não estou dizendo que não existam diferenças entre as pessoas, que não existam pessoas com deficiência. Não, eu estou dizendo o seguinte: todos pecaram e se nivelaram por baixo, são todos iguais. Quando Satanás traz a sua proposta de diversidade, na realidade ele está propondo que as pessoas continuem com as diferenças que o pecado produziu. E que eu valorize essas diferenças como algo fantástico. Quando na realidade, na base de Deus, essas diferenças são inadmissíveis. Deus quer todos iguais na perfeição, para que aí a diferença real, que é a criatividade, a arte, apareça. Quando Satanás nivela todo mundo por baixo, ele elimina isso. E esse discurso, além de ser mentiroso, é um discurso de status quo. É um discurso de manutenção das pessoas no estado de pecado. Sim, nós devemos ajudar as pessoas a recuperar o estado da igualdade de Deus. Eu uso para os meus alunos um exemplo muito simples de entender isso. Pega 3 pessoas, põe na frente de um muro. Um de 1,60 m, um de 1,40 m e um de 1,20 m. Cada um dos sujeitos de um tamanho diferente. O muro tem 1,40 m. O que significa que um dos sujeitos consegue enxergar por cima do muro sem nenhuma dificuldade, porque ele tem 1,60 m. Os outros 2 sujeitos vão enxergar o muro e nada além do muro. No discurso de igualdade e valorização da diversidade do mundo atual, como é que eu resolvo essa questão? Percebe que eu tenho várias formas de resolver. A primeira forma direta de resolver a questão é: faz escadinha e bota um nas costas do outro. O de 1,40 nas costas de um de 60 e o de 1,20 nas costas do de 1,40, e eu fiz uma escadinha de 3 pessoas. E todo mundo vai assistir o jogo do outro lado do muro numa boa. Só que eu acabei de criar um fenômeno chamado assistencialismo. Porque o sujeito que está embaixo desses outros 2 está carregando o peso dos 2. Essa não é a forma de Deus resolver o mundo. A primeira forma que Deus resolve o mundo, sabe qual é? Ele vai lá e entrega 2 banquinhos. Ele entrega um banquinho de 20 centímetros e um banquinho de 40 centímetros para cada um dos 2 que está do lado de cada muro. Mas ele não põe nenhum dos 2 em cima do banquinho. Ele só dá o banquinho. E diz: a escolha de assistir o jogo é sua. O banquinho é meu. E nesse exato momento ele sai do desenho de igualdade para o desenho de equidade, que é tratar desigualmente os desiguais. Mas ele não faz isso numa base de um discurso de manutenção da diferença. Ele faz isso numa base terceira, chamada autonomia, porque ele não põe o sujeito em cima de um banquinho. Ele lhe dá o banquinho e diz: você tem que ser digno como humano que eu criei. O pecado tirou 20 centímetros de você e o pecado tirou 40 centímetros de você. Enquanto você estiver no mundo, não dá para ter os 40 centímetros de volta e nem os 20 centímetros de volta, mas dá para ter o banquinho. Mas você tem que escolher, primeiro, se você aceita que o banquinho é meu, se você aceita subir num banquinho que continuará sendo meu, e terceiro, se você aceita subir no banquinho. Isso é autonomia. O problema é que a autonomia não resolve todos os problemas, porque pode ser que o que esteja do outro lado do mundo não deveria ser visto. Imagina que eu tivesse posto o banquinho e o que está acontecendo do outro lado do mundo é degenerativo. E eu dei o banquinho. De quem seria a culpa da degeneração? De quem deu o banquinho. Então Deus não só dá o banquinho. Ele só dá o banquinho se o que estiver do outro lado do mundo merece ser visto. Senão ele vai dizer para mim o seguinte: por que você quer o banquinho se o que tem do outro lado do muro não presta? Você não precisa do banquinho. Você precisa do que está do lado de cá do muro. Não, mas eu quero o banquinho, porque eu quero ver o que está do outro lado do muro. Mas você não precisa disso. Aí vem Satanás fantasticamente e diz assim: Deus não presta. Ele não te dá liberdade. Mas eu te dou um banquinho para você ver. Aliás, se você quiser, eu até te ponho em cima do muro. Percebe que existe um discurso falho
nas ciências do mundo. Se eu não tiver a Bíblia, eu começo a acreditar que parte do discurso do mundo é verdadeiro. E eu começo a acreditar que essas bases com as quais o mundo trata os fenômenos são bases legítimas, são bases humanas, são bases bondosas, quando na realidade elas são só manutenção do status quo. As bases de Deus são outras. Sim, nós ajudamos as pessoas. Sim, nós modificamos a realidade do sofrimento das pessoas, mas por um objetivo distinto, que não é manter as pessoas neste mundo e nem manter as pessoas como estão. É só se o que está depois do muro for importante para ser visto e for melhorar as pessoas. Portanto, tem uma quarta base no tratamento ético dos fenômenos, que é a beneficência. O que tem que ter do outro lado do mundo tem que ser bom para ser visto, para o banquinho ser útil, e para a autonomia ser válida, para a equidade acontecer e para a igualdade de fato ocorrer na forma bíblica. Enquanto a gente não tem uma base bíblica, a gente não é capaz de filtrar isso. E por isso os discursos são muito parecidos. Quando você lê Marx a primeira vez, principalmente se você for um jovem ou for um adolescente, você se encanta, porque a justiça com a qual Marx descreve a realidade parece fantástica. Mas Marx não sobrevive a nenhuma das leis, nem a da autonomia e nem a da beneficência. E a equidade é só um embuste, é só um discurso falho dentro do modelo teórico dele. O problema é que esse modelo encantou o mundo. Há vários outros modelos teóricos, além dele, na ciência, que encantam o mundo. Mas eles não são verdadeiros. Eles têm falhas estruturais que levam o ser humano cada vez mais fundo no pecado, cada vez mais fundo na autossuficiência e no distanciamento de Deus. E aí, o que a gente tem é uma arte falha. Eu gosto muito de visitar museus, talvez porque eu seja um também, mas assim, independente eu gosto muito de visitar museus. E de vez em quando eu gosto de visitar museus da chamada arte moderna. Não porque eu gosto do que eu vou encontrar lá, mas porque eu gosto de comparar os dois modelos. O quanto aquilo que se aproxima da base bíblica da ciência é distinto daquilo que se distancia dela. Eu gosto de visitar museus de arte moderna porque ali a gente tem a oportunidade de ver até onde vai a insanidade humana, de chamar alguma coisa de útil ou de chamar alguma coisa de arte. Não estou dizendo que todos os elementos da arte moderna não sejam belos, mas a grande ou quase esmagadora maioria é desconexa. E mostra o grau de desconexão, de distopia e de distorção presente na natureza humana na manutenção do status quo. E é curioso, porque as pessoas dizem, não, mas toda diferença é válida. Não, não é válida. A diferença produzida pelo pecado não é válida. Ela é uma distorção e tem que ser enxergada como tal. Sim, uma coisa é eu perceber o ser humano atrás da diferença. A outra coisa é eu ter consciência do quanto a diferença é ruim. Não adianta a gente chegar para alguém que tem deficiência e dizer, não, você pode ser um ser humano pleno da diferença. Então, isso não é verdade. Você pode ser um ser humano pleno no relacionamento com seu Deus, mas a primeira coisa que Deus vai fazer o dia que te encontrar, sabe o que é? É te trazer a igualdade da perfeição. Para daí a diferença da sua criatividade aparecer, no sentido mais pleno possível. Deus não vai te manter com as suas deficiências para o resto da eternidade, sejam elas físicas ou espirituais. A primeira coisa que Deus vai fazer é te modificar, porque a primeira coisa que eu faço quando encontro Deus é dizer, reconheço que sou pecador e quero ser transformado. A primeira proposta de Satanás é, você não precisa de ser transformado, você pode ser feliz como você está. Isso é mentira. Isso não é verdade. Quando a gente vai olhando o resto da lição, o que a lição mostra pra gente? Quando eu observo a natureza e a sua simetria, eu descubro que Deus é criativo. Aliás, se tem um sujeito que é criativo, é esse tal de Deus. Se você tiver dúvida disso, passa um tempinho no seu jardim, passa um tempinho observando pequenos insetos e vê a diferença de forma entre eles.
Vai ter a criatividade assim lá, vou usar um termo típico, né? Lá nos quintos, mas assim, não dá para falar isso para Deus, mas vocês entenderam a metáfora. Ou seja, vai ser criativo assim, sei lá eu onde. Como é que pode ter tanta imaginação? Passa um dia coletando folhas no bosque do colégio e depois põe todas elas uma do lado da outra. Você vai descobrir assim, não tem uma folha igual a outra. Mas aí se você quiser ir à exaustão, colhe as folhas de uma única árvore e põe uma do lado da outra. Você vai descobrir que na mesma árvore não tem uma folha igual a outra. Só que você vai descobrir uma outra coisa se você tiver um olhar um pouco mais atento. Existe uma regra atrás de todas elas. Que apesar de diferentes, a estrutura de todas essas folhas é a mesma. Um sujeito que encontrou essa regra e transformou isso numa regra de ouro, um tal de Fibonacci. Estuda essa regra e percebe o que está por trás dela. Ou seja, com toda a criatividade de Deus, o que Deus fez? Manteve tudo funcionando simetricamente. Percebe que é possível ser totalmente distinto, individual, mas você nunca perde a simetria, porque é ela que te mantém perfeito. O que Satanás quer é a extinção dessa simetria, porque essa simetria chama-se impressão digital de Deus. Entende o que é arte? Arte é eu construir tudo que for perfeito e diferente, mas a partir desta base simétrica, e não desconexo dessa base simétrica. Quando você observa essa questão da maneira como o modelo de Satanás interfere na história, ou seja, quando Satanás percebeu que no fim do período medieval ele tinha perdido a batalha contra o reino de Deus, para onde ele vai? Só para o lugar, o pessoal escutar melhor com o meu fone. Escutam aí? Perfeito? Beleza. Quando Satanás percebe que ele perdeu a batalha no mundo medieval com a perseguição feita à igreja, ele imediatamente faz isso que você citou, Granger. Ele vem e traz todo um arcabouço teórico, ou seja, se Deus permite a abertura das ciências para a multiplicação da palavra de Deus a partir do século XIX, invenção da imprensa, estrutura toda de desenho que surge a partir daí, o que ocorre? Ele vai lá, Satanás, e percebe que nessa mesma imprensa, nessa mesma divulgação de conhecimento, ele pode colocar modelos teóricos, pequenas cunhas, que vão abrir e esgarçar esse modelo e distanciar as pessoas de Deus. Ou seja, ele nunca fica parado. Ele analisa o plano de Deus, ele percebe para onde Deus está apontando a direção e para onde o povo de Deus está crescendo, e ele fala, bom, aqui eu não posso deixar se expandir. Se eu deixar isso aqui continuar expandindo, eles daqui a pouco conquistam o mundo com a presença de Deus. Então ele vai lá e mete uma cunha nas ciências, mete uma cunha nas ciências sociais, nas ciências naturais, nas ciências religiosas, porque a reforma não foi só coisas boas. A reforma teve um lado ruim nela como efeito colateral. As pessoas pararam de estudar e se confortaram com o início dos reformadores. Ou seja, os primeiros pais reformadores foram excelentes. Eles descobriram a verdade que estava sendo derrubada pela tradição da igreja. Mas os discípulos desses reformadores não fizeram a mesma tarefa. Eles cruzaram os braços e falaram, nós já temos toda a verdade, isso é suficiente. Esse mesmo risco a gente tem hoje. Mesmo falando na nossa igreja. A verdade não é fixa. A Bíblia não é uma verdade fixa. A igreja não é uma verdade fixa. A igreja é um momento de unidade da verdade, ou seja, as pessoas se juntam para estudar juntas a verdade e enquanto não tem certeza de uma determinada nova verdade, mantém a verdade naquele arcabouço de unidade. Mas a igreja não tem a prerrogativa e nem o discurso, se você pegar todos os textos da igreja adventista, você vai encontrar isso bem nítido lá. A verdade é crescente. Ou seja, por que a igreja continua estudando? Por que tem um instituto bíblico de pesquisa na América? Por que tem teólogos no mundo inteiro que continuam estudando a Bíblia, se a Bíblia é fixa? A Bíblia não é fixa. A verdade, ela é crescente, ela depende de iluminação, depende de compreensão e depende de que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem nos ilumine a mente para compreender a verdade de Deus em cada tempo. Ao contrário disso, a verdade não é relativa, porque ela é crescente.
Dizer que a verdade é crescente é diferente de dizer que a verdade é relativa e que ela tem que ser adaptada. Não, ela não tem que ser adaptada. A verdade é a verdade. Porém, há aspectos na cultura e desenvolvimento humano cujo princípio da verdade sofre nessa questão nova cultural uma aplicação. Mas ele continua sendo o mesmo princípio. É fácil, é só imaginar que coisas que nós temos hoje não existiam quando os profetas escreveram. Não existia automóvel, não existia indústria, não existia televisão, não existia rádio, não existia, eu diria assim, 90% dos alimentos que temos hoje não existiam no tempo bíblico. Ou mais, até. Mas os princípios são os mesmos. A verdade é única e, portanto, eu tenho que encontrar qual é esse princípio para eu aplicar a essa modificação estrutural. Porque o pecado é criativo também. E ele vai inventando novas modas, novas estruturas. Como é que eu valido que aquilo é pecado? Eu valido porque a verdade é absoluta. A verdade é plena. Isso também a gente aprende da Bíblia e isso vai de encontro à ciência. Bate de frente, vai de encontro a. Ou seja, a ciência, ela vai cada vez mais aceleradamente para um caminho de autossuficiência e determinismo científico, ao mesmo tempo que esse determinismo cria uma estrutura de verdade absoluta, entre aspas, na ciência, que é a verdade é relativa. E essa própria frase já é esquisita, né? Porque você dizer que a verdade é relativa é uma contradição matemática, bem básica, né? Não sei se eu estou vendo, eu não reparei, se a Maria Antônia está lá no vídeo, depois ela pode dar uma aula para todo mundo de teoria de sinais, mas assim, a primeira coisa que a gente aprende quando começa a entender os sinais e a forma como os sinais se comportam na matemática é que a gente tem uma regrinha para eles. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. O nome disso chama-se lógica booleana. O Granger conhece isso de perto, o Fernando mais ainda, que vivem na programação. Essa estrutura chamada lógica booleana invalida essa frase. A verdade é relativa. A palavra verdade é positivo, é absoluto. A palavra relativa é negativo. Mais com menos, a frase é falsa. O verbo ser, a verdade é relativa, é multiplicação na matemática, na lógica booleana é multiplicação. Então, quando eu pego o verdadeiro mais falso, o resultado é sempre falso, não importa a ordem dos fatores. Entende o que acontece? O desenho é esse. Deixa eu só abrir aqui para alguém falar. Só acrescentando isso que a gente estava falando sobre a verdade, se no mundo, a verdade do mundo, se não acreditar que ela seja relativa, cai tudo por terra. Por quê? Porque ela vai o tempo todo mutando, né? As coisas, o conhecimento do mundo, ele muta o tempo todo e cada um pensa uma coisa. Então, se não tiver essa ideologia, eles não conseguem também passar o que eles querem que as pessoas acreditem, né? Porque um diz que uma coisa é verdade e dali a pouco aquilo já foi esquecido e outro fala, né? Outra coisa, vem outra teoria e tal. Olha que coisa interessante isso, né? Se a gente pensar que o mundo depende dessa relativização para manter suas verdades, então nós estamos dizendo o seguinte: o mundo esconde a verdade e as suas próprias mentiras em cima de uma nova regra, o relativismo. Exatamente. Ou seja, ou o mundo não tem de fato a verdade, e essa é uma questão primária, ou o mundo está inventando novas estruturas para esconder a verdade que ele descobriu que está lá. No fim da história, o que a gente tem passa a ser exatamente o mesmo modelo. Me escutam? Beleza. Passa a ser o mesmo modelo, ou seja, o mundo percebe que a verdade existe e a distorce. Bom, se a gente segue essa sequência, olhando aí a discussão que a lição vai trazendo enquanto fenômeno, olhando essa proposta que a discussão traz, vamos lá para o fim e entender como é que a arte se manifesta e por que ela é interessante. Ou seja, quando a gente observa a manifestação da arte, pensando aí nesse binômio ciência e arte, o que é a arte no final das contas? A boca fala daquilo que o coração está cheio. As mãos produzem aquilo do que o coração está cheio. Ou seja, a arte
é a expressão do quanto de divino ou de malévolo eu tenho no meu coração. Em todas as manifestações da arte, e entenda a arte, a gente às vezes trava, né, a palavra arte só nas produções artísticas clássicas, né, pintura, escultura, música, poesia, teatro, etc. Não, a arte é toda a capacidade criativa humana, da culinária ao pedreiro construindo a casa, do jardineiro ao agricultor lá na fazenda. Tudo isso é arte. Arte é artefato, é a capacidade de produção. A gente costuma dizer, num ditado popular, que a vida imita a arte. Há uma coisa de verdadeiro nesse ditado popular. Se a arte que eu estou imitando na vida é a arte do grande artista, então a vida que imita a arte permite que os outros vejam Deus na arte. Se a arte que eu estou produzindo tem como base algo distinto de Deus, a arte que eu produzo distancia as pessoas de Deus. E quanto mais elas apreciam a minha arte, mais distantes elas ficam de Deus. No sentido do que significa a arte plena. E essa também é uma coisa interessante sobre a arte. A arte não é neutra, como alguns querem. Não existe produção neutra. Não existe arte neutra. Toda arte tem uma intenção. A única arte que não tem intenção é aquela que é reprodução industrial. Porque eu obrigo o sujeito da produção industrial a repetir o desenho. Porque se ele não repetir o desenho, aquela peça é descartada como não conforme padrões de qualidade. Essa é a única arte que não tem intenção, a mão do sujeito na indústria repetindo o modelo. Por isso aquele filme clássico do Charles Chaplin ilustrava o sujeito idiotizado numa indústria. Porém, há por trás desse sujeito idiotizado alguém que de fato produziu arte, o projetista, o engenheiro, o criador daquele produto. Esse tem uma intenção, ou seja, mesmo que esse produto tenha saído das mãos de um mecânico repetidor de tarefa, o produto em si é arte, porque atrás desse produto tem uma intenção. Nenhum produto é neutro, nenhum serviço é neutro, nenhuma produção humana é neutra. Não existe objetividade pura e neutralidade. Isso também é uma mentira dentro da ciência. Não existe ciência neutra. Porque toda ciência se baseia em um método, e o método científico implica hipótese, pesquisa, conclusão. Na transição do modelo da observação do fato objetivo, na hora que eu transformo o fato objetivo em hipótese, nesse exato momento eu já impregnei o fato das minhas posições pessoais. O que o método científico tenta garantir não é a ausência da minha presença pessoal no fato. É a obrigação de eu descrever que parte da interpretação é puramente minha. E é o que a ciência deixou de fazer. A ciência tem mentido consistentemente em não dizer para o outro qual é a parte individual que eu pus ao fato. O método científico me obriga a dizer, olha, isso aqui é a interpretação minha, não é o fato puro. Isso aqui é o que eu agreguei ao fato, não é o fato puro. A ciência me obriga a dizer isso, mas as pessoas pararam de dizer isso. E pior, como as pessoas criaram na ciência uma indústria, que é a reprodução dos fatos interpretados. Ou seja, eu sou obrigado a fazer 500 mil citações quando produzo algo, sob a pena de ser acusado de plágio. E eu entendo até a questão do plágio, né? Tem que avaliar trabalho científico. Mas uma coisa é eu avaliar plágio, a outra coisa é obrigar o outro que faça citações porque ele não pode fazer a afirmação ele sozinho. Para lá, quem é que é o Deus que diz que eu não posso afirmar nada sozinho? A ciência? Percebe, a ciência criou uma indústria semelhante àquela de Chaplin, onde todo mundo é obrigado a citar o outro. Eu não posso ter uma verdade que é só minha. Isso é a manutenção do pensamento alheio. É egocentrismo, é a base do pecado de Satanás. Isso não tem nada a ver com ciência, isso é besterol. O problema é que essa é a regra do jogo. Se você não seguir a regra do jogo, você não pode entrar no meio.
Então, essa questão de você criar um modelo que engessa a mente das pessoas impede a arte, a criação livre. Eu amava o tempo em que as pessoas podiam escrever como o Newton escreveu, sem fazer citação nenhuma, de nenhum autor do seu tempo. Quando Einstein escreveu e não precisava citar ninguém na academia. E nenhum deles foi acusado de plágio. Porque o brilhantismo da criação deles se percebia no que faziam. Então, essa questão do engessamento mental também é uma artimanha de uma indústria. É um factoide de ciência, não é ciência. Isso é possível na Bíblia? É possível quando eu engesso a mente do outro num modelo fechado de tradição e não de Bíblia. Como é que a gente corrige tudo isso? O modelo da educação cristã, particularmente a educação adventista, tem como resultado final um objetivo duplo. O primeiro objetivo é restaurar no homem a imagem do seu Criador. Mas quando eu recorto essa parte redentiva da educação e olho o ser humano vivendo como tal, como ser humano, tem um segundo objetivo central na educação adventista: desenvolver no ser humano todas as suas faculdades, física, mental e espiritual, para uma direção, a autonomia de pensamento. Entende a questão? Essa é a questão por trás do modelo. Essa autonomia voltada para o modelo de redenção cria as duas bases: uma ciência ancorada em Deus e uma criatividade que mostra a minha individualidade a partir de Deus. Ou seja, diferente do que prega a psicologia moderna, de que o cristianismo é uma anulação da personalidade, porque a Bíblia diz: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Na realidade é o oposto. Quando Cristo vive em mim, é que a minha individualidade real aparece, porque nesse momento eu volto à perfeição e posso criar de forma legítima. Posso produzir arte verdadeira, arte real e não ficção. Essa é a grande questão por trás do modelo ciência e arte no cristianismo. E aí sim a gente pode afirmar: os céus de fato proclamarão a verdade de Deus de forma plena e a sua glória, e o firmamento a obra de suas mãos. E eu posso olhar para o ser humano e dizer: o ser humano também faz isso. Mostra quem é o seu Criador. O que eu realmente espero é que a gente entenda essas questões e comece a perceber, primeira coisa, que nós precisamos estudar, precisamos nos debruçar sobre a ciência, não pela ciência, mas nos debruçar sobre ela, porque quanto mais eu percebo a criação, mais eu entendo o quanto Deus é magnífico. Mas eu não posso parar aí. Uma vez aprendido alguma coisa, eu preciso fazer aquilo que Deus me criou para ser, um ser criativo. Deus me abençoou, e quando Ele me abençoa, eu abençoo outros com aquilo que eu aprendi, seja na forma teórica, na forma apresentativa de conhecimento, como os docentes fazem no seu modelo principal, seja na forma prática do dia a dia, como a gente ensina as pessoas ou transfere conhecimento às pessoas daquilo que a gente aprendeu. Tem um amigo meu que sempre gosta de repetir a mesma frase, ele diz assim: conhecimento bom é aquele que se... Queria que você comentasse um pouquinho sobre, como você veio comentando, né, a questão da verdade na Bíblia ser algo também transitório, no sentido de que ela vai sendo adaptada a cada momento que se estuda. Quando a lição menciona a questão de Galileu Galilei com a igreja, da retratação, né, histórica que a gente sabe que ele teve que fazer em relação ao modelo que ele começou a adotar de Copérnico, na realidade, né, do heliocentrismo e não do geocentrismo de Aristóteles. Ele teve que fazer uma retratação à igreja por uma constatação que a igreja assumia como verdadeira pelas diversas declarações que a gente vê na Bíblia sobre os 4 cantos da terra, sobre o sol de Josué que parou no momento da guerra, ou seja, assumindo que é o sol que gira em torno da terra e tal. E aí, quando a gente pega o comentário bíblico ali no volume de Gênesis a Deuteronômio,
eu acho que ali pela página, no início da página 100 e pouco, uma coisa assim, vem falando que aqueles religiosos que afirmavam que as coisas criadas na natureza obedeciam o fixismo, pagarão tanto quanto aqueles que são ateus declarados e aqueles que pregam contra um modelo criacionista, porque eles erraram tanto ensinando a igreja de que existia o fixismo, quanto aqueles que pregam o evolucionismo ou um outro modelo, né, de origem do universo. Então, como a gente é preso às informações pelo tempo que a gente vive, pela forma de compreensão, e uma vez que também, hoje em dia, as pessoas tendem mais a gastar o tempo no entretenimento do que no conhecimento, de fato, no estudo, como que você vê tudo isso, essa relação de a gente, de fato, estar preso a algumas declarações que a gente só vai descobrir que estavam equivocadas daqui a 100 anos, por exemplo? Essa é uma pergunta muito legal. Merecia um desenvolvimento longo, a gente não tem esse tempo, mas eu vou tentar resumir isso de uma forma mais diretiva. Então, primeira coisa interessante sobre a Bíblia, né? E sobre o conceito de verdade na Bíblia. A verdade é absoluta, mas sob a perspectiva humana ela é crescente, ou seja, o parcial sou eu, não é a Bíblia. E não é Deus. Deus é absoluto, sua palavra é absoluta, mas eu sou relativo, porque eu sou uma criatura. Então, a grande confusão que o ser humano fez ao longo da ciência foi relativizar a verdade e absolutizar o ser humano. Essa é a inversão do humanismo, que desde a Grécia aparece, depois ele se fortalece no humanismo factoide aí do período da Revolução Francesa, e cria o absoluto da ciência. Ou seja, o ser humano cria para si um Deus de referência absoluta, que é ele mesmo e a sua capacidade de pesquisar, ou seja, o ser humano é dono das suas verdades e é dono do seu próprio conhecimento. Ao criar esse elemento de referência, o ser humano inverte a regra do jogo. Então esse é o primeiro problema levantado na tese que você apresenta aí, que é o fato de que aqueles que sustentam ou um modelo fixista ou um modelo ateísta estão em pé de igualdade, porque a base com a qual eles fazem isso é a mesma. É exatamente a mesma base. Os fixistas estabelecem que eles são donos da verdade que descobriram. E os ateístas fazem a mesma coisa com a ciência. Eles usam a desculpa de que a verdade seja relativa e, portanto, pode ser modificada como uma amenização da culpa da percepção de que a verdade vem de fora e não de dentro. Mas isso é só uma retórica, porque no fim do dia eles continuam sendo absolutistas científicos. Então, essa questão é a primeira situação interessante desse fenômeno. A segunda questão interessante, que é, se nós somos relativos, então significa que sempre que eu me aproximo da Bíblia, eu tenho que me aproximar reconhecendo que a minha compreensão da Bíblia é limitada. E, portanto, a minha percepção, ela pode se modificar no tempo, porque a minha percepção limitada quanto à Bíblia também é limitada quanto a tudo. Ou seja, a verdade científica que eu tenho hoje pode mudar amanhã, não porque a verdade se modificou, mas porque a minha percepção estava equivocada. Assim como a Bíblia. Quando as pessoas liam a Bíblia e olhavam para o texto dizendo os 4 cantos da terra, o que estava errado, a Bíblia ou a percepção do sujeito do que essa frase quer dizer? Quem escreveu a frase escreveu com a sua linguagem e o conhecimento disponível à época, ou ele escreveu baseado numa verdade absoluta? Ou seja, ele estava fazendo um tratado de ciência sobre a Terra, um tratado de geologia, ou de geofísica, ou de astrofísica, ou ele estava escrevendo a respeito de um outro fenômeno, dizendo o seguinte: não há lugar na Terra em que Deus não alcance, e não há lugar na Terra em que o Evangelho não vá chegar, ou não há lugar na Terra em que as pragas não vão atingir. Ou seja, quando ele escreve 4 cantos da Terra, ele está dando ênfase a uma ideia de totalidade, ou ele está dando uma aula de astrofísica, ou uma aula de geologia, ou uma aula de geofísica? Quem usa um texto desse para falar que a Bíblia está dizendo que a Terra é quadrada ou que a Terra é plana, ou nunca leu a Bíblia ou não sabe o que está lendo. Agora, quando eu vejo Deus falando sobre a Terra, ou até mesmo Satanás falando sobre a Terra, olha que curioso, tanto Deus quanto Satanás falam que a Terra é redonda.
Portanto, isso significa dizer, se eu olho o Jó, por exemplo, para quem depois quiser olhar o texto em Jó capítulo 1, isso está bem claro lá, e em outros textos tantos disponíveis que falam das redondezas da terra. Bom, então nós estamos dizendo o seguinte: quando Deus fala, a verdade, ela aparece. Quando o ser humano fala, a sua percepção relativa sobre a verdade também aparece. Portanto, como é que eu leio a Bíblia? A partir do humano que a escreve ou a partir do divino que a inspira? O método de leitura muda toda a verdade. Se eu leio a partir da verdade de Deus, que inspira o texto, eu encontro a verdade. Mas se eu leio a partir da perspectiva humana, que relativiza os modelos a partir de si mesmo, então a Bíblia vira um livro que me pode levar ao mais grotesco dos comportamentos. Mas isso não é só na Bíblia, é em qualquer texto. Então, parte disso que você levantou, Eliezer, tem a ver com essas questões. Ou seja, como é que eu me comporto frente a isso? Reconhecendo o meu tamanho. Eu sou um baita de um medíocre frente à verdade que existe. Mesmo eu podendo profunda a verdade disponível. Mas eu continuo sendo medíocre que vai encontrar sempre a verdade a partir dos meus próprios olhos e das lentes que eu uso para ler. É disso que se trata. Se eu percebo a verdade assim e trato a verdade com esse respeito, reconhecendo a minha limitação, não há riscos. Mas se eu inverter o modelo e eu me tornar o absoluto frente à verdade e a verdade se relativizar, então eu me torno nesse exato momento um ditador de verdades e não mais um estudioso em busca da verdade. Essa é a grande diferença, talvez, a diferença crucial nos modelos pelos quais as pessoas se aproximam da verdade. Ok? Como é que a gente termina? Eu terminaria dizendo: temos uma tremenda oportunidade na mão, a de reconhecer na nossa limitação a verdade fantástica disponível pela Bíblia e pelas diversas ciências para a gente reconhecer Deus. E a segunda grande oportunidade que se monta como um privilégio é reproduzir isso a partir de nossas próprias ações, ou seja, que a nossa arte conte a história do grande artista, que a nossa arte conte quem é Deus. Esse é o grande desafio, a partir da educação, a partir da autonomia, a partir da beneficência como elementos regentes dessa coisa fantástica chamada educação. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa, enquanto viver nesse mundo, desenvolver a vida desse jeito, levar a vida dessa forma, é o que eu espero para nós, até que Cristo venha e que as pessoas possam, de fato, ver Cristo reproduzido na nossa arte, no nosso jeito de ser. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela imensa criatividade e pelo imenso amor manifesto a partir da tua criação. Te agradecemos porque, apesar do pecado, podemos ver a tua mão sustentando esse mundo, impedindo que ele vá à sua degeneração plena e nos dando a oportunidade, no tempo que ainda temos, de reconhecer, em primeiro lugar, que tu és o Criador, em segundo lugar, o teu amor maravilhoso, e decidimos voltar para casa. Dá, Senhor, que essa decisão não seja só nossa, mas seja o nosso modo de viver, para que outros vejam o quanto é maravilhoso viver sob os seus cuidados e reproduzir o teu caráter. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, e é em nome dele que oramos. Amém.